Olá, seja bem-vindo a mais um podcast comigo, Cássio Gama, trazendo aqui informações todas as terças a partir de 1 hora para você. Então, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é Cássio Gama off aí de oficial, em todas as plataformas do Instagram, do Facebook, tem uma conta também no Clubhouse para quem tem iPhone. Você também participa manda sua opinião, manda sugestões de tema, crítica, para a gente cada vez mais melhorar e trazer temas interessantes para vocês. E hoje eu trago algumas notícias, algumas informações aí, bastante interessante, que eu achei interessante, você deve ter visto também, que é a questão, uma delas, aquela planta, o bambu, ele vira aí farinha e seu broto ele entra em receita de sorvete e pão de queijo. Essa notícia foi divulgada no site do G1, da Globo, E tá rodando aí também naquele comercial lá do agronegócio, de tecnologia, que fala ali das riquezas do Brasil. Então é uma planta aí que tem mais de 1.600 espécies no mundo e cerca de 10 mil usos, Dá para fazer... Foi catalogado aí 10 mil coisas que podem fazer com a planta ou bambu. Passando aí pela construção civil, pela indústria, indústria de papel, móveis e até cosméticos, e culinária. O bambu é uma planta da família das gramíneas, com aí 1.642 espécies espalhadas pelo mundo, das quais cerca de 20% estão no Brasil. Então, 258 aí são nativas, E cerca de 80 foram trazidas ao país, afirma aí o presidente da Associação de Produtores, a Aprobambu, que é o Guilherme Corte. A planta ela tem aproximadamente 10 mil usos, sendo matéria-prima na produção de papel, celulose, móveis e artesanatos, além aí de gerar energia por meio de sua queima. Seu carvão, ele pode ser aí usado em cosméticos e em cremes dentais por ter o efeito clareador. E com tratamento, correto, serve como estrutura e acabamento na construção aí de casas. A gramínea, que tem a mesma resistência da madeira, com a vantagem aí de não precisar não precisar ser replantada, o bambu ele rebrota diferentemente do eucalipto, diz aí o pesquisador da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. Do Acre, quem falou essa frase, o que o bambu ele rebrota, foi o pesquisador da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o Eufran Amaral. Então a planta ela tem a vocação para a culinária. Na Índia e na China, por exemplo, é comum o consumo da farinha de bambu, que ainda não é fabricada no Brasil, conta a pesquisadora da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, a Juliana Cortes Barbosa. Países do Oriente Médio também utilizam o broto do bambu, que apesar de ser aí pouco conhecido no Brasil, já virou aí até receita de pão de queijo por aqui. A Unesp ela está desenvolvendo no Brasil a farinha do bambu, que além da China e Índia é muito consumida também na Tailândia e na Indonésia, por causa aí do seu teor rico em fibras. Para fabricá-las, o bambu ele precisa no máximo de 2 anos de vida e depois de colhida é preciso tirar a parte mais dura e moer. Ele fica aí bem fininho, conta a Juliana, ele fica bem fininho aí ao ponto de uma farinha mesmo que pode ser utilizada nos alimentos. Então ela diz aqui que nós estamos adquirindo máquinas para fazer o processamento desse material e vamos testar aí várias espécies para estudar o valor nutricional, diz ela. E fora isso, o bambu ele traz a geração de renda no campo. Então a Universidade Paulista também atua em Ribeirão Branco, São Paulo,
capacitando aí produtores da cidade na produção de cabos, que são aí vendidos para uma indústria fabricar pentes, escovas de dente e cabelos, por exemplo. Então esses produtores, eles fazem parte da Associação de Pequenos Produtores Rurais do bairro de Pacas e região, e além de capacitação, receberam aí máquinas para trabalhar. Os recursos, né, do projeto vêm do Ministério da Ciência e Tecnologia, e muitas vezes esses produtores ficam sem trabalho porque a agricultura em que eles trabalham é sazonal. Quem trabalha aí com tomate, por exemplo, fica 6 meses parado, mas a produção de cabo para a indústria, eles conseguem ter uma renda, diz Juliana, né? Então, os benefícios do bambu é muito importante, gera uma renda que é mais importante para os agricultores, para as pessoas que dependem do campo. Tem os benefícios de desenvolver ótimos utensílios domésticos, né, com o uso da fibra, que retira ali do caule, né, da planta, e com isso aí está trazendo também o alimento, que é a parte ali do broto que pode gerar aí o alimento. Então essa foi uma das reportagens do G1, que trouxe outra também interessante, que eu coletei aqui, que é a história de um agricultor que ele aprendeu sozinho a tocar 4 instrumentos musicais em Oroz, no interior do Ceará. O nome dele é Ulisses, né? Ulisses Lopes Cândido, de 21 anos de idade. Ele construiu aí um instrumento artesanal, depois conseguiu um violino, depois adquiriu um violão e guitarra. Apesar das dificuldades, né, Ulisses Lopes Cândido, de 21 anos, já sabe o que planeja para o futuro. Ele diz que ele ama muito a música, por enquanto é um hobby, mas tem o sonho de tocar profissionalmente, diz o agricultor, né? Ele é morador da localidade do sítio de Santarém, em Oroz, a 344 quilômetros de Fortaleza, terra do músico e compositor cearense Raimundo Fagner. Então o agricultor, ele toca violino, guitarra, violão e fez aí um instrumento de canos de PVC, que ele chama de sax, né? O saxofone é a grande paixão de Ulisses, né? Ele diz, né? A paixão, o gosto musical começou há mais ou menos em 2014, quando eu comecei a ver muitos músicos, né, tocando. Criei um sax em PVC e aprendi algumas notas com ele, diz. O agricultor, né, afirmou que após criar o instrumento e aprender os acordes sozinho, começou a se interessar por tocar violino, graças ao grupo da igreja, né? Em seguida, aprendeu a tocar o violão e depois guitarra. Em um dos vídeos demonstrado, né, pelo site ali, pela notícia, Ulisses Lopes ele toca a canção Asa Branca de Luiz Gonzaga. Ele fala que aprendeu tudo só, aí tive o violino, né? Comecei por ele, também pelo grupo da igreja, e depois passei aí para o violão, sempre aprendendo de forma independente e pela internet, disse ele. Ainda de acordo com o agricultor, o instrumento mais difícil aí de aprender os acordes foi a guitarra, mas com as noções do violão ele conseguiu. Guitarra principalmente eu já tinha um pouco de noção, pelo violão eu tinha estudado os solos pelo violão. Quando eu peguei a guitarra tive dificuldade, pois é um instrumento que nunca tive contato, então foi bem complicado tirar os sons e estudar os sons, as músicas, mas foi dando certo. Com persistência e estudo dá para tirar um som, explica. Ulisses ele diz que no início é difícil, porém tudo depende da determinação. Muita prática e estudos, tanto de partitura como eu ouço também. Eu ouço e identifico as notas e vai por aí. No início é complicado, porém com o tempo e prática, né, a gente vai aprendendo, diz ele. O gosto musical de Ulisses é bem variado. Ele ressalta que a música é maravilhosa e que qualquer gênero é interessante. A música é uma arte maravilhosa. Gosto de gospel, música clássica, rock, MPB,
A música sendo de qualidade, eu gosto, pode ser qualquer gênero. Então, bastante interessante uma reportagem aí mostrando a força e a dedicação de uma pessoa que sonha, né, em ser um artista, em conseguir aí tocar os instrumentos, ter uma paixão pela música mesmo que te move, que despertou ali a dificuldade de comprar um instrumento, que a gente sabe que tudo com relação à música é caro, né? São instrumentos caros. Então ele conseguiu aí, por ter um sonho, conseguiu desenvolver um instrumento de PVC, que é cano, né? Cano de PVC. Imagina só, tudo aí pela sua determinação. Também trago aqui, do dia 18 de abril, foi o Dia Nacional do Livro Infantil. Então é uma data muito importante, né, no cenário dos livros aí, é o Dia Nacional do Livro Infantil, é a data escolhida para celebrar a literatura infantil nacional. Isso porque nesse dia, em 1982, nascia o escritor Monteiro Lobato, considerado aí o pai da literatura infantil brasileira. Portanto, é uma data que celebra aí esse tipo de literatura e homenageia aí esse escritor, autor não só de textos para crianças, apesar de ser mais conhecido por eles. Além dos livros, né, de Monteiro Lobato, o público infanto-juvenil conta outras grandes obras nacionais e internacionais para o seu entretenimento. Acima de tudo, para pensar aí sobre a realidade. Por exemplo, O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, As Aventuras de Pinóquio, de Carol Collodi, O Mágico de José, de Franklin Brown, e Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. São esses os clássicos, né, da literatura infantil. Então, por que o Dia Nacional do Livro Infantil é dia 18 de abril? O Dia Nacional do Livro Infantil, né, foi criado pela Lei 10.402, de 8 de janeiro de 2002. No artigo 1º fica aí instituído o Dia Nacional do Livro Infantil, a ser comemorado anualmente no dia 18 de abril, data natalícia, né, do escritor Monteiro Lobato. Portanto, a data foi escolhida para homenagear o escritor Monteiro Lobato, considerando aí o pioneiro, o pai da literatura infantil brasileira. Monteiro Lobato, ele viveu aí em 1882 a 1948, não escreveu apenas para público infantil. Sua literatura para adultos está inserida no pré-modernismo, período aí literário que compreende, né, os anos de 1902 a 1922. No entanto, escrever para criança deu a ele uma projeção nacional, principalmente após a sua morte, quando aí a série Sítio do Pica-Pau Amarelo foi adaptada para a televisão. As personagens, né, Narizinho, Pedrinho, Emília, Visconde de Sabugosa, Tia Anastácia e Dona Benta, elas exploram um mundo aí de fantasia que dialoga, né, com personagens de fatos históricos e com folclore nacional. Então a série Sítio do Pica-Pau Amarelo, ela é composta pelos seguintes títulos: O Saci, de 1921, Fábulas, de 1922, Aventuras de Hans Standen, de 1927, Memórias de Emília, de 1930, Reinações de Narizinho, de 1931, Viagens ao Céu, de 1932, História do Mundo para Criança, 1933, Caçadas de Pedrinho, de 1933, Emília no País da Gramática, 1934, Aritmética da Emília, em 1935, Geografia de Dona Benta, 1935, História das Invenções, 1935, Memórias da Emília, 1936, Dom Quixote das Crianças, 1936, Histórias de Tia Anastácia, 1937, O Poço do Visconde, 1937, Serões de Dona Benta, 1937, O Pica-Pau Amarelo, 1939, A Reforma da Natureza, em 1939,
O Minotauro, 1939, A Chave do Tamanho, 1942, Os 12 Trabalhos de Hércules, 1944, No Tempo de Nero, 1947 e Histórias Diversas. Então, praticamente aí uma obra por ano que compõe aí toda essa série do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi escrita pelo Monteiro Lobato, um dos principais autores da literatura infantil brasileira, que também dá aí a notoriedade ao Dia Nacional da Literatura Infantil, que é dia 18 de abril, que é comemorado em todo dia 18 de abril. Outra coisa que eu trouxe aqui para finalizar são curiosidades sobre o Brasil, sobre o nosso país. Você sabia que o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil? O nome oficial ali é República Federativa do Brasil. E que a palavra Brasil significa vermelho como brasa? O Brasil, ele é o 5º maior país do mundo. O Brasil, ele é o maior produtor de café do mundo. O Brasil é também o país que mais desmata a natureza em todo o mundo. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo graças à floresta amazônica. Das 30 cidades mais violentas do mundo, 12 estão localizadas no Brasil. Toda moeda circulante e oficial do Brasil é produzida na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro. Tocantins é o estado mais novo do Brasil, fundado em 1988. A feijoada é considerada o prato nacional do Brasil. Então, foi essas algumas notícias que eu trouxe para vocês, curiosidade aí, a história, do bambu, bastante importante, um material bastante usado por gerar emprego, gerar produto que é importado, que é exportado, esses produtos que geram alimento. Estão desenvolvendo pesquisas aí para criar novos alimentos derivados do bambu. Aí mais de 10 mil usos dá para fazer do bambu. Teve o caso aí do agricultor, interessante como a pessoa, ela, pela motivação em gostar de música, ela consegue desenvolver habilidades, ela ser autodidata aí, ser uma pessoa instruída, movida pelo sonho dela em querer aprender a música. 18 de abril, um dia importante para a literatura infantil, para a literatura, bons autores, o Brasil desenvolveu aí um clássico que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo e curiosidades do nosso Brasil. Finaliza aqui o nosso podcast. Se você tiver alguma sugestão, pode me procurar nas minhas redes sociais, Cássio Gama Off, mandar sua opinião, mandar tema, que essa temporada ela está sendo de atualidades. Então, fique à vontade para compartilhar a sua opinião neste episódio e nos demais episódios também. Até o próximo.